Very good, my friends. Here we are for one more episode of PPT Don't Compile. This is the first one international episode. Gostaram da introdução em inglês? Sim, Gostou, Beto? Sim, ficou bom. Show de bola, né? Ficou show de bola. Pô, meu inglês é uma bosta. Aprovado sobre ele? Aprovado? 100%. Aí, pronto. Approve it, Sam? I do approve. Okay, thank you. Yeah. Brought to you by Clever News. So, estamos aqui para mais um episódio do PPT Não Compila. Dessa vez estamos aqui novamente com os nossos amigos da Clever para gravar o nosso terceiro episódio da nossa série Cripto. Passamos já pelo primeiro episódio de introdução, a gente falou sobre cripto no geral, né? Para quem não conhece o assunto, ouve lá, Cripto 01, tá aí no feed. Falamos sobre a tecnologia como um todo, todas as possibilidades. No episódio número 2, a gente desceu na nerdice hardcore aqui de implementação. Falamos sobre como funciona a rede, como montar uma arquitetura de solução que separe bem as nossas regras de negócio que vai para a rede de blockchain, que não vai para a rede de blockchain, como acionar a rede, como é a comunicação via APIs com essas APIs, como funciona a gestão dos ativos nessa rede, né, Baiano? Falamos bastante coisa, foi muito bom. Então, se você é dev, perdeu esse episódio, tem interesse em saber como começar aí no mundo da cripto, vai lá no episódio 02. Tem muita informação técnica lá que vai te ajudar a ter os caminhos da pedra aqui para começar de fato a trabalhar com blockchain, não só cripto, mas como blockchain no geral. Parou, você que está assistindo esse podcast agora, você já deu like, já se inscreveu no canal, já se está seguindo aí nas plataformas? Deixa eu te mostrar um negócio legal. Acabou de chegar a camiseta do podcast. Ó, bonitona, tô vestindo aqui. Podcast, tecnologia, cerveja, código-fonte, rock and roll e nada de PowerPoint. Essa camiseta ela não vai ser vendida, a gente vai começar a sortear para os nossos ouvintes que se inscreverem, fizerem comentários, divulgarem e compartilharem o nosso conteúdo. Então, aproveita que você tá aí, já se inscreve, compartilha e vamos começar a sortear essas camisetas. Valeu, obrigado! E hoje a gente tá aqui para falar sobre um aspecto muito importante de criptomoedas e sobre a transformação que o blockchain traz para o mundo como um todo, né? Vamos falar sobre negócio, falar sobre economia, falar sobre finanças. Qual que é o impacto dessa parada no mundo aí? Porque esse assunto está super em voga, tem várias questões que envolvem isso, que eu tô aqui cheio de perguntas a fazer para essas feras que estão aqui de novo. E vai ser um assunto aí que eu particularmente gosto muito, porque eu gosto muito de mundo de investimento, gosto muito de economia, e nesse aqui eu quero explorar bastante esses caras. Apresentando aqui a mesa novamente com esses caras que já são... Os caras já chegam aqui e vão sozinhos na chopeira já. Aqui na... Bem isso. Os caras já estão super à vontade aqui. Bruno Baiano Campos. Sou Joe. CTO da Clever. Obrigado mais uma vez aí pelo espaço. Eu que agradeço. Ter essa oportunidade de bater um papo legal, descontraído, como a gente sempre faz, acompanhado de uma boa cerveja. Sempre. Né? Casa que sempre servindo super bem, a cerveja é excelente. Show de bola. Sabe que o bom de fazer o podcast é que a gente tem boa companhia, o papo bom e a cerveja boa, né, cara? Isso. Eu falo que eu venho aqui para beber cerveja. Por acaso a gente troca uma ideia com os amigos e grava podcast. Fernando Sobreira, diretor de blockchain da Clever. Pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Você já não é mais o primeiro podcast, né, cara? Não, segundo. Você fugiu do primeiro, a gente foi te buscar pro segundo e agora você tá aqui no terceiro, cara. Agora ferrou. Agora ferrou, você vai viciar nessa porra, velho. Certo, vamos nessa. Fazer a próxima à distância aí, Fortaleza. Isso aí. Salve, Ceará! É nóis. Salve, Nordeste, é nóis. And here for the first guest, the first international guest of this podcast. Sam, I let you to introduce yourself because you have already skills. So, who is Sam? Sam, talk about it. Introduce yourself, please. Hi, for people who don't know me, my name is Sam the Carpet Man. I am an entrepreneur and a KLV investor. I bring awareness to cryptocurrencies, primarily Clever. And hi. Thanks for having me. Enjoying the company and having crypto talk, over a casual day with and having some beer. Yeah. Do you like the Brazilian beer, Sam? I do, actually. I like... I'm enjoying my trip so far. I enjoy the Brazilian people. They're kind, caring, generous. Enjoying the food ultimately.
because without good food, you can't really enjoy yourself, right? So the food is great, people are great, the Clever team is superb. So I'm having a great time. They're showing me a great time. I'm really fortunate to be here. Did you already glad. drink caipirinha? I have not yet. Yeah, I've heard a lot about it, but I'm probably going to save that for the last day. Yeah, you need to try it. So the Clever team not introduced caipirinha Yeah. to Sam. Yeah, This our is a fault. it's a failure. Yeah, our It's a fault. failure. Shame on us. Shame on you. Shame on us. Tomorrow, 7 a.m. Tomorrow. Yeah. 7 a.m. 7 a.m. Caipirinha for Sam. Yeah, for sure. Thank you, Sam. I'm very happy, very proud to see you here on the table with us. Thank you for having me. Então, galera, aqui para quem não entendeu que diálogo, o Sam é um cara que investe muito em cripto, é um heavy user aqui da Clever, é um cara que trabalha com empreendedorismo, com filantropia e tá aqui tomando uma cerveja com a gente, batendo esse papo sobre cripto, sobre mercado, e é um cara que a gente vai fazer experimentar caipirinha nas próximas horas, se brincar aqui. Boa. Muito bom. Hoje o nosso foco aqui é falar de mercado. Falar sobre qual é o impacto da transformação de blockchain, de criptomoedas no mundo como um todo, né? Eu sou um cara que sou muito entusiasta do mundo de investimentos. Gosto muito de estudar essa questão de mercado financeiro. E a cripto virou pauta obrigatória, né, cara, no mundo de investimento nos últimos 5 anos, dá para dizer. Deixou de ser uma coisa muito underground para a gente ter recentemente um índice na bolsa, o Hashdex, né? É uma ETF. Um ETF, exatamente. É de fato um índice. Você não um falou índice, um ETF. nada errado, não. É um índice. Baseado em cripto, né? É um índice comprável, aí chama-se ETF. Sim. Que tem uma administração própria, que a gente não sabe qual é a moeda, etc. Mas. O lastro é em Bitcoin. O lastro é em Bitcoin? Isso. Né, o ETF foi aprovado agora, né? Bitcoin, o Hashdex. Hashdex. Tem desses com Ethereum também. Em Ethereum também. Eu acho que ele é um misto, na verdade. Né? Ele é um índice misto. Bitcoin com Ethereum tem os pesos e é um índice misto. Show. Na verdade. Então, E é comprável. Por isso ser comprável, negociável, chama-se ETF. exato. E virou pauta do mundo de investimento obrigatoriamente, né? A gente vê aí influenciadores do mundo de investimento, mercado de educação de investimento, corretoras desesperadas para pegar esse mundo de cripto, né? E hoje a gente vai discutir aqui essas dúvidas, principalmente para quem tem dúvidas sobre o que é cripto, de fato, como ativo financeiro, qual o impacto disso no mundo dos negócios, né? E algumas dúvidas principais aí que eu quero já abrir com a mais polêmica aqui. Quero abrir com a mais específica e mais polêmica, que é a questão do lastro. Isso é um ponto conceitual pra caralho, né? Eu vou falar uma palavrão de novo no podcast. Antigamente, quando a gente falava de economia e mercado financeiro, né, você tinha que ter obrigatoriamente a representação do dinheiro como representação de riqueza. E qual que era o grande ponto disso, né? Até algum tempo atrás, não sei o quanto tempo atrás, mas um país, por exemplo, ele só podia emitir mais dinheiro se ele tivesse um lastro em ouro daquilo que ele está emitindo de moeda. Ainda existe isso. Em alguns lugares ainda existe. Em todos os lugares existe isso. Né? A economia é assim, né? A moeda daquele país vale o tanto de riqueza que aquele país tem. Isso, mas não necessariamente mais em ouro, né? Ah, não, sim. Não necessariamente mais só em ouro. Isso, exato. Então, hoje, no fundo, uma moeda, ela representa exatamente isso que você falou. Isso. O quanto um país tem de riqueza, de produção, de serviço e etc. Né? Sim. E isso meio que regula o mercado. Sim. Né? Então, para quem está ouvindo entender, né? Por que hoje um país não pode simplesmente sair imprimindo dinheiro? Porque Não? ele imprimir dinheiro... Não pode? Não deveria, né? Poder Tá, pode. melhorou. Não deveria, né? Não deveria. Porque ele imprimir dinheiro não aumenta a riqueza dele. Não. Então o dinheiro é só uma representação. Aumenta a inflação. Exato. E aí qual é o grande problema disso? Leva à inflação. Porque você tem uma quantidade maior de dinheiro representando a mesma riqueza, né? Uhum. Então, hoje o que meio que representa o que regula o valor das moedas é a lei da oferta e da procura. Então,
Se você tem muita moeda, sua moeda desvaloriza porque ela tem muita oferta e ela representa menos riqueza. E aí existe essa questão atrelada às criptos. Sim. O que a cripto de fato representa em riqueza? Isso é uma questão muito, muito recorrente no mundo de investimento para quem não conhece de fato o que é o Bitcoin, não conhece a cripto. Então esse é um ponto que eu quero trazer na mesa. E quero trazer a outra, também o contraponto de quem defende que não precisa ter esse lastro. Por quê? Quando você fala, por exemplo, da valorização de ouro, de joias, você não tem lastro para uma barra de ouro. Ela é só a escassez e a demanda que existe que dá o valor a ela. E talvez a cripto seja a mesma coisa. Só para a gente assim, abordar de uma maneira única, e principalmente para o Sam, né, que está aqui com a gente, vamos chamar esse lastro de liquidez, para poder ficar mais fácil, né, de conversar. O que você acha? Acho que faz sentido. Né? É a liquidez daquele ativo. Demanda, sim, né? Porque é a liquidez daquele ativo, né? Seja o ouro, como você colocou, seja a cripto, né? Seja o que for. Acho que ninguém defende que não precisa ter a liquidez, né? A liquidez é necessária, na verdade. E eu acho que seria bem interessante o Sam falar sobre isso, né? Ele que é um empresário, né? Uma pessoa que empreende, né? E enxergou na cripto exatamente muita coisa a partir desse ponto, né? We are talking about the liquidity of crypto in terms of the market, the whole market. Do you have an opinion? I mean, what do you think about it, about the liquidity? Because a lot of people that want to jump into crypto sometimes concerned about that, about there are enough liquidity, or can I jump into and do not have a way to exit, to come back to fiat? I think Elon Musk demonstrated that for us, where he sold, a substantial amount of Bitcoin just to prove that Bitcoin in the crypto market was pretty liquid. Yeah. So I mean, I really don't think we have a problem with that. I think we're in our infancy. Majority of the people aren't really selling. I think majority of the people, such as myself, are using this as an investment vehicle, and they see the long-term potential. So I think there are majority of more hodlers than there are sellers right now, currently, in my opinion. So, am I worried about the liquidity problem today? I really don't think we have a liquidity problem. No, I'm not. You can say that today, if you have to put some order to turn it in some resources immediately. This is a problem to you today? You mean when you say turn it into some resources, you mean to exchange it so that way you can use it in real life? Yeah. Right. In So- money. Right. I mean, we could do that now. There are, so many different types of off ramps. We have, debit cards where we can, convert our Clever to Bitcoin or Bitcoin to something else, and send it to that particular off ramp that has a debit card associated with it, and we can use it, or we can send it to Coinbase, for instance, and then sell it on Coinbase, and then either transfer it to our bank account and wait the 7-8 days. Or, we can use it while it's sitting in Coinbase with the debit card that it's attached, to that particular account. So I don't see a problem with cashing out if anyone ever, really decides to cash out. But the whole idea is not to just cash out. The whole idea is for us to use this technology as a medium of exchange amongst one another. So, I mean, I really, honestly, there were a couple times where I cashed out, but just a small amount just to see if this really works. Because just during the beginning, we're all curious. We buy in and we're like, well, I've never really sold any. I wonder if I could sell any, right? So I did sell some. I sold $2,500 worth. And I realized, I was like, okay, well, now I got to wait 8 days or 10 days until it gets to my bank before I can buy it again. Okay, so and then I realized, I was like, well, why do I want it to sit here? Where I can have it sit over here and collect interest, right? Because that's the whole idea, is to create a passive income, right? And with the traditional banking system, I don't think we have those opportunities. I think they, I don't think they provide us with those type of opportunities because obviously they're thinking of themselves, and that's okay, but now we found an alternative, for us to liberate ourselves. And I think cryptocurrencies are another way of liberating ourselves, giving us freedom. Just so you know what we're talking about before we start. Just a second.
Você pode fazer um resumo para quem está ouvindo do que ele falou, para o pessoal acompanhar? Too many things. I can try, but let's start with Mas for é him what we were talking português, in em português, né, bicho? Se você falar em português, falar inglês, No, ninguém vai I entender. just want to talk to tell him what we're talking about before we get to the liquidity problem. Okay, we're talking about the fiat money being backed by some value of the country. That how we can see the crypto being backed by something and how it works. So we end up talking about liquidity, but in the middle we are talking about how crypto has value itself, if not backed by anything. Makes else. sense. Okay, so So it's a little bit Yeah. different Yeah, from then what we liquidity. talked about. yes, yes. Yeah. Yeah, just to... So the question that he made, what do you talk in English and Portuguese? Yeah. Para quem está ouvindo a gente está aqui falando sobre o lastro do Bitcoin, a representação financeira, de fato, da representação da moeda Bitcoin, né? E quando a gente fala desse tipo de lastro, a gente pode entender a liquidez de duas formas, né? Primeiro, a liquidez do mercado, que é o quanto ela está disponível para operação imediata, né? Então, o quanto a gente consegue operar e transformar isso em recurso utilizável imediatamente. Exato. Né? E quanto a isso, o Sam colocou aqui pra gente que ele não tem problemas hoje com isso, que inclusive o Elon Musk é um exemplo sobre esse tipo de operação, de que é uma moeda extremamente líquida, que ele não tem problema para realizar esse tipo de operação no dia a dia, né? Apesar de não ser exatamente o foco de você transformar dinheiro em cripto e cripto em dinheiro todos os dias, que isso hoje não é um problema, porque quanto mais pessoas investem, menos problema em relação a isso a gente tem. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Agora, vou pedir ajuda aqui para o Sobreira, para ele perguntar novamente para o Sam, em relação a essa questão da representação, de fato, da moeda, quanto ao o que ela representa de riqueza. Porque eu acho que esse é a principal dúvida das pessoas, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando, eu vou pagar $63 mil por um array de números criptografados? O que isso representa de fato de riqueza? So going back to the original question, so he just explained what Where the value comes from? about the liquidity thing that we just talked. But where the value is coming from? So why I'm gonna pay $63,000 for a Bitcoin? That's a good question. I'm glad you I asked know that. we have it liquid. Okay, we can sell it anywhere, but Sure. why are you gonna And, pay and for where that? the value comes from, right? Yeah. So the average person really needs to understand what these things are, right? So they're not just money, they're bigger than money. They're hack-proof internets. And so someone or something has to secure these networks. And those things are miners. And you've probably heard about them. Oh, mining Bitcoin. I'm going to mine Bitcoin. Well, these things, computer systems, software that are pre-programmed with this Bitcoin algorithm. Okay, so think of this television as a miner. It's a computer. It's plugged into the wall. Use one of these as an electrical outlet, and it's requires energy for this to be powered up. So this is linked to the Bitcoin network. So whenever someone makes a transaction on a Bitcoin network, this pre-programmed machine goes in and validates the network. And you can learn later exactly how they validate it, but just understand that they validate the network, and once they validate the network, make sure it's a hack-proof, internet where once something is stamped, it can't be deleted or edited or altered, okay? Hence,
immutable record, you receives a reward, right? So when that miner receives a reward for keeping this network safe and secure, obviously someone has to be incentivized for this because nothing is for free in this world, right? So these miners receive a block reward for doing this. And keep in mind, they have lights, they have, you know, the overhead, everything that they have to pay for. So these miners aren't going to release these coins back to the open market below production costs. So there's always going to be a certain level, right? So when someone asks me, well, where's the value? There's no intrinsic value in Bitcoin. Well, what's the value in having a hack-proof internet for the world? If we can all operate on a decentralized system where we don't have to rely on an intermediary of trust, where we just depend on our own transaction, what's the value in that? I mean, ask yourself that. Where every single transaction of value that happens on the network gets held accountable. Sam, can I say that the value behind the cryptocurrency is all about the computational cost behind that? And this is something that can carry some value to it be treated by a coin, in fact, because, as you said here, we have our environment to be managing, and we have to make some computational exploration to make that. And this computational exploration is unique. So you'll be result some blocks that will be treated like a coin. And this coin is unique. So can I say that the value behind that is about that computational resources that we are using? And can I work with these coins and this representation of coins of value like something that is, how can I say, escasso? Ajuda aí, galera. Scarce? Yeah. Pô, No. se tiver alguém aí de escola de inglês que quiser patrocinar nós aqui, ajuda a gente. Hair, yeah. Hair, some hair that can treat this thing that demanding and offering. So when we are on this offering and requesting balance, we have some self-regulated market to permit that we treat Bitcoin like a coin as himself. Do you believe that? Because as I said on the first question, when you buy a diamond or you buy gold, the gold himself don't have the money representation behind. This is some kind of thing that is hair himself. It have some value because this is hair, and people want to buy something that have this value because this is hair. And we have lot of demanding and low offering about that. So do you think this is the same about Bitcoins? Let's make some translation here in Português. Então, o Sam disse aqui pra gente que ele acredita nesse valor da moeda porque tem todo um trabalho computacional por trás, as pessoas têm esse trabalho de mineração e existe um esforço computacional para produzir a moeda e que é muito semelhante a você, por exemplo, imprimir dinheiro, etc., que tem uma série de validações que você precisa fazer para que seja uma cédula válida, de segurança, etc., e que é muito direcionado, que é muito semelhante também à questão do Bitcoin. E eu perguntei para ele aqui se ele acredita, e ele vai responder para a gente agora aqui em inglês, se o Bitcoin é semelhante nessa questão de, por exemplo, quando a gente compra ouro, compra um diamante ou algum ativo que é raro e é escasso no mercado, e ele tem um valor, e um alto valor, por ele ser raro e ele ter muita demanda e ele ter pouca oferta. E se ele acredita nesse sentido que o valor do Bitcoin e do rastro financeiro tá ligado a isso. Sam, please. Yes, so to understand, again, what this is, right? So Bitcoin is a hack-proof internet, and cryptocurrency, the e-money, the currency, is just the first application. So let's compare the first application to gold.
Okay, so why do we use gold as a form of money? Well, first we have to understand what money is, right? So money is an abstraction. It's a thought. Money it doesn't really has value. I mean, money doesn't have value, actually. It's in the products and services that we use, right? And so the value is there, and we use this money as a medium of exchange. So, without getting too deeply into it, back in the day, several decades ago, people used to use, a wheel as a form of money because it was difficult to make a wheel, and then they were using feathers, and then it was difficult to find a whole bunch of feathers or what have you, and then they said, you know what, this is not going to work. Everyone's finding feathers, everyone's making a wheel, they're chopping down trees and doing X, Y, and Z. So there's inflation there. So we need to create something that's scarce, and so rather than creating something, they found this thing called gold. So they're using gold, right? So I mean, think about it. How difficult is it to find gold? Can you go in your backyard and look for gold? You can't. So you're going to have to set up all these machines, and you got to dig deep into the earth. And at first it's probably a little bit easier. Just think of Bitcoin at first. When you mine Bitcoin, you get a certain block reward. And as time goes on and more computing power, it just gets difficult and difficult and difficult. Just like gold, as you're digging deeper and deeper and deeper, it gets more difficult. You need to get heavier machinery, more people. The production cost increases. So when these people find this gold in the earth, they're not going to release it for below production costs, right? So think of gold in that way. But the difference with Bitcoin is that it has a max cap, where gold doesn't. Right, so that's the problem with gold. So you can dig deeper and deeper, and it gets more difficult to find these things and then sell them on the open market. And then you may have someone that has a desire to dig even deeper and just look for more gold and set up, several different places. And then before you know it, you started with this much and then ended up with, 2 or 3 times more than what you initially had, hence creating inflation and devaluing the currency. So I think Bitcoin is a great alternative. It's fixed, it's open, it's borderless, it's permissionless. I think Bitcoin is paving the path to how we communicate as humans. I think it's going to change the human communication of value forever as you know it. I mean, just think about this for a second. So think about Bitcoin as a time stamp. Anytime you stamp something on its network, it's there for life. You can never, ever edit it. So here, I'll tell you how you can benefit. Here's a simple analogy, or a simple way of explaining it. Imagine your daughter one day saying, hey, Daddy, I'm going to use your car. So she's going to use the key fob, right? So the key clicker. And so eventually you're going to have cryptocurrencies in these key clippers, excuse my language, or my enunciation. And so whether it's your fingerprint that's recorded or her name, she logs into this key fob, whatever it is. Okay, as technology gets more and more advanced, you're going to have cryptocurrencies in these things where you push it, okay, to record a transaction. So one day your daughter will say, "Hey, Daddy, I didn't use the car." Well, you know what? Let's go look. Let's refer back to the blockchain. So we pull up the blockchain, the ledger, and we look for, there it is. Sally, you did use the car. It was Wednesday at 3 o'clock. You used it at this day. You actually drove it for X amount of, whatever hours. So the whole point of this is there's a transaction, there's a history, and we can always refer back to it. And every transaction gets held accountable. And so think about the implications on that. So it's not just in a key fob, in motor vehicles, in healthcare, public education, public administration. It's going to change the way we communicate. You're not going to want to communicate with anyone that's not on some sort of blockchain. And so all these blockchains, they all solve unique problems. So someone may say, well, how come we can't use this blockchain for everything? Because it's not tweaked for everything. It's only tweaked to do X, Y, and Z. So we may need to refer to this blockchain that does this better than this one. And so these blockchains will work and interact with one another. One may do something that the other will not. And so, I truly believe that the world's going to be tokenized, and every token will have its own place. And and a lot of these alternative coins, these altcoins, they're all solving problems.
And, I think, it's going to pave the way to the way we transact. I think it's going to be the standard. I think it's just going to be a matter of time until people actually get comfortable with it. Because a lot of people, they still think it's money. They say, I don't need this because it's money, X, Y, and Z. Until they realize, wait a minute. So you mean if I have a cash register and every transaction that goes through this cash register can be registered and recorded on the blockchain? So that way I know that, while I'm wherever I am at a satellite location and I want to, log into my, my company management system and look at all the transactions that occurred while I wasn't there, knowing that they've occurred, they were stamped on a blockchain, you have proof of every transaction that ever happened. So you can always hold every accountable. Every person that signed in that day, that went to work and signed in and placed these transactions, you can hold them accountable. There's always a trace. With the traditional systems, unfortunately, we don't have that. We kind of have that, but we don't, because these systems that we have are made to be altered. You can go in and you can alter them. Someone will have some sort of level of authority to go in and alter these records, whereas with cryptocurrencies you can't. And so that's what I think about Bitcoin and crypto and how it's going to shape the world. Dá um resumo pra galera que tá ouvindo, que eu quero fazer outra pergunta pra você. Thank you, Sam. Yeah, I will try to translate. This is man how can I say metralhadora? Yes, a machine gun. Yes, a machine gun. This guy is a machine gun of idea. Yeah, he is. Então, pessoal, o que o Sam, de uma maneira resumida, falou, né, é a questão do valor, né? Primeiro, falar um pouco da questão do valor, né, do Bitcoin, da cripto, né, em relação à moeda comum que a gente chama, né, Fiat, né, moeda fiduciária, né. A moeda, beleza, ela é lastreada em ouro, né? E normalmente, como você comentou, né, Wellington, que é em ouro e tal. E o problema é como ele colocou, né? O ouro, qual é o total, né? Qual o total de ouro que existe, né? Qual a quantidade máxima que a gente vai chegar de ouro? A gente não sabe, na verdade, né? Tá na natureza aí. Pode ser que alguém amanhã ache uma pepita gigantesca, aí pode ser que nunca mais ache, tem que ficar cavando lá para achar. Dizem até que o centro da Terra é composto por muito ouro. Por muito ouro, né? Então, assim, não se sabe, né? Como ele falou, em relação ao Bitcoin é muito mais seguro, porque eu tenho o meu máximo, né? Eu sei até onde ele vai, né? É algo conhecido, né? É o que eu sei, né? Então, a gente se sente mais confortável, né, em se lastrear por um Bitcoin do que por um ouro, né? Começar por aí. É isso, né? Para ser alguma coisa. Além disso, comentou também que a questão da transação em si. A transação do Bitcoin, como a gente já comentou aqui várias vezes, não tem nenhuma pessoa no meio, né? Mas tem lá os mineradores, eles precisam receber recompensa por isso, né? Por estar minerando, por estar fazendo parte da rede, né? Então isso tem um valor também, né? Isso existe um valor, isso tem que ser pago. Né, a pessoa está lá minerando, está usando computador, poder computacional, né, dedicando tempo, né, e dinheiro realmente, né, para fazer aquilo acontecer. Então, isso tem que ser recompensado de alguma forma. Né? E, de maneira geral, é isso. Né, no frigir dos ovos, né, no final de tudo, né, quando você olha realmente para o ambiente, né, o que é o Bitcoin, o que foi a ideia do Satoshi Nakamoto, né, a ideia de liberdade, como ele colocou, né? De liberdade financeira. Você não depende de ninguém, você não tem nenhuma pessoa no meio querendo validar a sua transação. Né? É você. Se eu quero mandar um dinheiro para o Sam, é eu com ele comigo. Né? Não tem ninguém nisso. Né? E os mineradores, lógico, né? E a rede, que é pública. Então, além disso, é a nova internet, né? Como ele colocou, uma internet que está à prova de hackers. Né? O Bitcoin até hoje, nenhum blockchain foi hackeado. Né? Não tem como hackear, não tem como poder computacional atual possível de hackear. Então, por isso tudo que falado, vale sim os 60 e tantos mil dólares que vale hoje. Tanto vale que muita gente diz que vale e está colocando dinheiro lá, né, querendo comprar mais. É a questão que você comentou também de demanda e oferta, isso. Lógico. Mas é isso. Né? Tanto vale que a prova está aí. E um dos pontos que eu quero falar mais para frente com vocês existe uma oferta limitada de Bitcoin. Isso que ele comentou. Existe e é conhecido, né? Diferente do ouro, por exemplo. Sim, o ouro cara começa a cavar ninguém lá. sabe. Agora, é possível, será, fazer um tipo de previsão? Eu vou queimar a largada aqui que eu quero fazer outra pergunta para você, mas eu não consigo evitar a pergunta que vem na cabeça. Se o Bitcoin ele tem uma demanda limitada e a gente conhece o quanto ele pode ter de oferta, o preço máximo dele não pode ser previsível? O preço máximo, agora, não. O preço máximo depende
dessa oferta, dessa demanda, né? Quantas pessoas vão Então, querer mas imagine Bitcoin. que, vamos supor Quanto que- mais gente quiser, maior o preço vai cada vez mais caro. Né? E aí depende da quantidade de demanda Como é, que tem como por é, isso, como é uma moeda deflacionária, o que é uma moeda deflacionária? A moeda deflacionária é uma moeda que, ao longo do tempo, ao invés de imprimir mais moeda, eu imprimo menos. Né? O Bitcoin tem halve, né? De tempos em Esse é o tempos, ponto que eu ia trazer aqui do que do vai Ralph. diminuindo a produção de Bitcoin. Então, essa diminuição, por outro lado, versus a produção de muito moeda que a gente chama fiat, né? Moeda real, dólar e tal, vai criando uma inflação no sentido dessa moeda sobre o Bitcoin. O Bitcoin é cada vez mais raro e a moeda cada vez mais abundante. Então, cada vez mais o Bitcoin vai valer mais e cada vez menos a moeda, seja qual for, real, dólar, vai valer menos. E isso é provado ao longo dos anos, né? O Bitcoin é muito volátil, ele sobe e desce. Ah, mas eu comprei... uma pessoa pode ter experimentado isso, né? Eu comprei Bitcoin a 40 mil dólares e no dia seguinte ele caiu para 30 mil dólares, sei lá. Assim foi. Mas se você olhar ao longo do tempo, né? Porque se a pessoa desesperar e vender, ele vai perder dinheiro mesmo. Mas ao longo do tempo, né? O Bitcoin nunca valeu menos no ano que no ano anterior. O menor valor dele, tipo assim, o menor valor do Bitcoin em 2017 foi maior do que o menor valor em 2016. Mas aí se aplica 2018 geralmente... foi menor do que 2017. Por quê? Por causa disso que eu estou falando. A questão dele ser cada vez mais escasso versus a nossa moeda Sim. comum, fiat, ser cada vez mais abundante. Né? Então aqui eu tenho inflação, aqui eu não tenho. E aí isso gera um desequilíbrio na balança, isso que faz cada vez mais valer mais. Né? Sim, sim. É como qualquer outra coisa, por exemplo. As pessoas esquecem, mas eu quando comecei a dirigir, né, o litro da gasolina era 50 centavos, era 48 centavos, para ser mais exato. Né? E aí hoje a gasolina está R$7. Um pouquinho acima da inflação, inclusive. Um pouco acima, mas veja bem, é muita moeda que é impressa versus Isso, a gasolina, o exato. recurso que é escasso, mais uma vez. Quando né? a gente fala, você falou, por exemplo, as pessoas precisam entender a volatilidade, o movimento do preço. Para o cara começar a investir em cripto, primeiro ele precisa entender as regras Da que própria regem, cripto, antes da cripto até, de renda variável. Sim, faz sentido. Porque às vezes o cara vê uma queda, se desespera, caiu. Pô, no próprio mercado de renda variável, você já vai ver esse tipo de coisa. Sim. De você não vender na baixa, não comprar na alta. né? Então, ele já está sujeito Tem nisso, muita só gente que faz de o forma... contrário, né? Compra na alta e vende na baixa. Exato. Buy, Já é o high, book sell low. contrário. buy high, sell low. Mas você sabe que eu acho que isso na cripto é até pior, porque tem um hype na cripto. Sim. I'm talking about, Sam, people that sell on low and buy on high. Because this is a hype. We have some people that don't know about the subject, don't know about crypto. Voltando pra pergunta aqui em português. O cara tá ali e aí ele ouve, puta, o Bitcoin subiu. Bitcoin tá bombando. Aí, cara, teve uma subida gigantesca de Bitcoin naquela semana, o cara vai lá e compra. Só, cara, depois de uma subida muito grande, Vai estar descendo. vai ter uma descida, vai ter uma Vai correção. ter uma correção. Isso é o que eu falei, dos princípios do mercado variável, Isso. né? Aí nessa correção o cara fala, puta, agora eu comprei e perdi dinheiro. E aí ele vende na baixa. Aí quando ele vê que sobe de novo, fala, puta, agora eu vou Mas aí investir ele de novo. entra naquele cenário do panic seller, né? O cara Exato. Panic seller. Panic and sell. Exato. Então, antes do cara pensar em investir em cripto, ele tem que entender as regras de mercado variável, né? Sim. Não é uma coisa para o cara que começou a investir amanhã. O problema é que tem um hype nessa história que, tipo, nossa, o Bitcoin valorizou 300% e aí dá no Jornal Nacional. A galera pega, puta, eu vou pegar meu salário e vou comprar Bitcoin na alta. Na alta. O primeiro passo é, se saiu no Jornal Nacional, é porque tá na alta. Totalmente, né? Totalmente. Não é a hora de você comprar. Exato. Aí você já tá comprando errado. Exato. E aí quando cai, você tá vendendo errado de novo. Você errou 2 vezes, né? Isso é bem interessante. Eu estava conversando com o Sam outro dia sobre isso. É bem interessante ontem, na verdade, ontem, enfim, no dia que a gente se encontrou talvez. Muita gente não entende isso, né? Mas eu já vou meio que traduzir até o que ele conversou comigo. Eu achei bem interessante o que ele falou para mim, que ele falou assim, as pessoas não entendem, mas quando o mercado está em baixa, é o melhor momento de você trazer gente para cripto. Que é o momento de você entrar no mercado cripto. É o momento de você comprar cripto. É o momento de você entrar. Tá na baixa, não tem ninguém falando sobre Bitcoin. Esse é o momento, essa é a hora. Exato. Não tá saindo no Jornal Nacional. Essa é a hora. A hora que tá saindo no Jornal Nacional tá na máxima histórica. Isso vale para ações, por exemplo. Saiu no Jornal Nacional que a empresa XPTO
tá valendo muito. Cara, tá na alta. Tá não é a hora errado, de você entrar. exato. Entendeu? Tá na hora de vender. Tá na hora de vender. É a mesma coisa. Então, assim, isso aí é meio que é igual, realmente. Eu acho que é questão de educação. E é meio parecido. Né? Assim, é meio parecido. É igual, na verdade. Né? Você tem que saber operar dentro do mercado. Né? Seja de renda variável, qual for. Seja cripto, seja ações. Né? Exato. Acho que é muito semelhante, né? Aí eu queria trazer um outro ponto aqui para a gente explicar, até para quem ouviu, que a gente citou aqui o halving, né? Sim. Que, para quem não conhece, aí tem algumas dúvidas até um pouquinho técnica aqui que eu quero abrir pro... Vou soltar só pro Sobreira, que o Sobreira acho que ficou com sono, velho. Fala aí uma coisa, velho. Quer mais um chopp, mano? Pra dar uma... Eu pedi já. Tá chegando no horário dele. Pô, Esse horário já tá dormindo, na verdade. O horário começa às 3h30 da manhã, então. Ah, Essa pô, hora eu já tô... Até uma dúvida aqui sobre conceitual e um pouco técnica, né? Quando a gente tem um halving, significa que aquele bloco que eu encontrei na mineração, ele passa a valer metade do que valia antes em bitcoins, naquela determinada o valor moeda. gerado. O valor gerado, né? O valor gerado ele vale a metade. Isso entra na linha do que o Baiano falou sobre a escassez e que é a moeda deflacionária que eu produzo cada vez menos e por isso eu gero a demanda permanece a mesma, mas a demanda permanece a mesma, mas a oferta diminui. Isso inflaciona o preço. Como que se trata isso no ponto de vista técnico? Podia ter perguntado isso no outro episódio, né? Mas como que eu sei que aquele mesmo bloco ele tem esse valor agora e não depois? Quem define o valor? Código. Isso vai dentro do código do Bitcoin. A cada tantos blocos existe uma divisão do valor de rewards, né, do que é minerado, né? E aí vai dentro da sua regra de negócio, né? Então cada blockchain pode ter a sua, no caso o Bitcoin tem lá o dele especificado, e assim vai. Então está escrito dentro do código e dentro do consenso lá da galera que está minerando, né, que está dentro da rede, eles passam a entender que é daquela forma. A partir do bloco X haverá uma redução da geração do bloco, né? As moedas mineradas lá que passariam, sei lá, 10 bitcoins passam agora a ser 5 bitcoins por bloco. E aí, a partir do bloco Y, que era 5, né? Passam a ser 2,5. E aí vai diminuindo. Então, eu submeto o bloco e o consenso da rede me diz quanto ele vale. Já está no código, já está pré-programado. O código já está programado para atender daquela forma. No bloco X vai haver o halving, onde o bloco gerado que valia, sei lá, 10 bitcoins, 15 bitcoins, seja, vai passar a valer a metade. Então, os rewards dedicados àquele nó que minerou vai ser a metade do valor, né? A partir daquele ponto. E aí vai. Entendi. Isso é um consenso de acordo com o número do bloco, por o que exemplo. está escrito lá no código, né? E, inclusive, assim, tem um ponto aí, né? O que é que vai prevenir que o Bitcoin só tenha realmente os 21 milhões lá? Que esse consenso não se altere, porque alguém pode ir lá e escrever o código e o consenso dizer, não, beleza, a gente aceita que tenha mais. Pode acontecer? Pode. É provável? Provavelmente não vai acontecer. Mas é possível? Não, agora todo mundo aqui decidiu ou então a maioria da rede decidiu que o Bitcoin agora não vai ter mais 21 milhões. Então a gente vai lá no código, altera o código e aí define-se, né, pelo consenso lá, se todo mundo, ou mais da metade da rede, acreditar que aquela nova implementação, aquela nova implementação dentro do código é válida, aí altera-se o código, né? Faz um fork. Às vezes você tem a criação de duas redes, é o caso da BCH com o Bitcoin, onde há realmente um split da rede, né, com alguma implementação nova. E poderia ser o caso, né? De vamos agora aumentar a liquidez máxima, o valor máximo, a quantidade máxima de Bitcoins, ou mais de 20 milhões, não sei, agora 42. Pode ser feito? Pode. Mas aí tem que ver se a rede vai aceitar isso, ou se vai haver um split da rede, e aí vai ter o Bitcoin tradicional com 21 milhões e o novo Bitcoin com 42. Pode acontecer. Isso tem um impacto sobre o valor das outras moedas, né? Com certeza. Que pode ser um problema. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io,
E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. E aí, o ponto que eu queria trazer aqui, cara, quando a gente fala do halving, uma vez que a gente vai ter sempre a moeda voltando, porque eu posso dizer que a emissão das novas moedas, tô fazendo uma analogia aqui alto nível, tá? Eu posso dizer que a emissão de novas moedas, teoricamente, valem o dobro, ou metade, porque elas estão mais escassas, concorda? O detalhe é que você tem já liquidez no mercado, então você não vai dividir a partir desse bloco, você recebe metade dos rewards que receberia no bloco anterior. Só que ela já está mais escassa, então em tese... mas você já tem a liquidez no mercado, então o valor não vai dobrar, porque a liquidez existe. Então, a partir daquele ponto, vai existir uma geração menor. Mas não que toda moeda que existe no mercado atual vai valer o dobro. Não, sim, mas a pessoa que minerou não vai querer vender pelo mesmo preço anterior, porque ela gastou a mesma quantidade para produzir o dobro anterior. Então ela vai querer vender um pouco mais caro. Mas como a liquidez no mercado, existe gente vendendo naquele preço anterior, ela vai ter que ou acompanhar o mercado e seguir aquele valor lá, né? Ou jogar o preço lá para cima e esperar que aconteça a Mas compra, a quantidade literal que ela obtém na mineração passa a ser metade. Passa a ser metade. Só que é um movimento de mercado, como o Sobreiro está falando. Ele vai terminar segurando, porque ele vai dizer, eu não vou vender por esse preço, não vale a pena agora. Sim. Porque não pago os meus custos. Não pago os meus custos, porque eu minerei metade dos bitcoins usando o mesmo poder computacional, a mesma estrutura de antes. Então o que eu vou fazer? Eu vou tornar isso que é escasso, que está ficando escasso para mim, escasso para o mercado. Não vou vender agora. Aí a gente chama de hold, né? O cara vai fazer hold, vai ficar segurando essa moeda lá. E um monte de gente querendo comprar, gente querendo comprar. E quem tem vai ficar hold. E um monte de gente querendo comprar. Compra, hold, compra, hold. O que vai acontecer com o preço? Vai subir. Aí quando o cara olhar e falar, não, agora tá interessante para mim, agora eu vou colocar essa moeda no mercado, vai botar para venda. Não querer botar para venda, aí vai dar a famosa correção. Né? Vai corrigir ali o preço, vai cair um pouco, porque o cara acumulou, ele ficou esperando muito tempo para poder liquidar aquela moeda. Então ele vai liquidar uma boa quantidade de vez, né? Provavelmente. Um ponto... de maneira geral, né? Em geral seria isso. Um ponto que eu queria trazer aqui, que é uma prática de mercado, eu queria ver a visão de vocês em relação a isso com cripto, que é uma estratégia de proteção de capital, digamos assim, que chama hedge, que é você fazer algum tipo de investimento em outra moeda. Isso é muito comum no Brasil, por causa do nosso câmbio safado, como tá, né? Nossa moeda que não vale nada. Nossa moeda que não tá valendo porra nenhuma. Então, você que tem um investimento, tem uma empresa que tem um grande montante de capital em reais, por exemplo, você faz um hedge, que é investir em alguma moeda estrangeira, porque você está protegido da volatilidade, né? Não é isso, mas eu vou fazer uma analogia simples aqui para que as pessoas entendam. Se eu tenho R$1.000 e eu quero proteger o meu capital, e eu não sei exatamente para onde vai o câmbio, ou se o câmbio não está favorável para mim, eu vou manter R$500 em reais e R$500 em dólar. Para onde o dinheiro for, eu vou sempre perder um pouquinho de um lado, mas vou ganhar do outro. Isso é o princípio do hedge. Como que isso rola em cripto? Vocês veem gente fazendo hedge em cripto? Cara que tem, por exemplo, um lugar com muita inflação, ele pega essa grana, joga em cripto e segura essa grana. Como é a regulamentação disso? Como que vocês veem isso na Clever, no mercado que vocês estão atuando? Depois eu queria ouvir o Sam também sobre isso. Let's send this to Sam. Yeah, this one I think is for Sam. We were talking What's for me? about this week. Hedge funding, like a way to protect your capital. So if you have like $1,000 and you want to keep the value of that $1,000 and you don't know which direction the dollars goes against euro, for example, you buy half in euros and half you stay in dollars. So either way that it goes, if euros go up or size dollars, you can keep the same amount of value. You're gonna lose a little bit in dollars, but we're gonna gain more on euros. So kind of make a simple way of explaining hedging. So if the question is if you see this in crypto, so if you have Bitcoin and you see that Bitcoin may fall below the $60 or $50,000, and you see that Ethereum is going up, or maybe Clever is going in a hype for 10x now,
you see people moving coins around between each other, kind of tokens, trying to get the most of the value of the capital that you have applied in. For example, sell Bitcoin, buy Ethereum, and vice versa, just to keep the same value or gain more on that. Yeah. Good question. So if I understand your question correctly, and correct me if I'm wrong, I mean, markets are driven by two things, right? Fear and greed. That's it. Unfortunately, it's not correlated with fundamentals. And so, people try to take advantage of, selling some Bitcoins to buy altcoins, trying to, duplicate their Bitcoin value, right? So yeah, I mean, I see that happening a lot. Back and forth. They'll sell their Bitcoin for altcoins. They'll sell their altcoins for Bitcoin. And so what I found out is that a lot of people, they try to time the market, right? But what ends up happening is majority of the people, they time it incorrectly because they're not professionals. Let's face it. This is a whole new tech. No one really knows what it is. And so people at least think they know what it is. And these markets are driven by fear and greed. So what happens is people sell their positions and then the price starts going up even higher. And then they start chasing the market. They buy high. Okay. And then it starts to correct. Okay. And then they start, damning the project that they're in. And really it's because of the poor decisions that they've made. And they think they're traders. They try to trade and then they lose their portfolio. Whereas, what I've learned from, as a seasoned trader is that my long-term positions tend to outperform my trading positions. And so, so do I see people trading back and forth? They do. You know what it's like? It's like, remember when Texas Hold'em in poker started back in the 90s, right? So everyone wanted to play poker. And all of these, and everyone wanted to be the best that they can possibly be at poker. And so these hosts, these casinos would host a poker tournament. And so, or whatever it is. And so those hosts are essentially, think of them as exchanges. And so right now you see a whole bunch of exchanges out. They're essentially like the host. And you have all these players, like poker players, who are playing, and trading crypto back and forth. So, I mean, look, this is what I think. I think personally that, again, because markets are driven by fear and greed, okay? A lot of people don't get interested in these coins because they don't see the potential yet. Maybe later when they start to understand the technology more. But at first, look, everyone's in it for the investment vehicle. Everyone wants to make a quick buck. They hear stories of, this guy made $1 million, this guy made X, Y, and Z, and this guy made X. And so they want to be part of it. So usually when you hear those stories or when a crypto investor who's in the market is super excited about what's going on, usually when the prices are high. And when the prices are high, everybody around this person is getting into the market. And by then, the market wants to correct, so it starts to go down again. Okay? And then those people who get in when, guys like me and everyone else who's been in it for a while and it's been high and we're excited about Sam, let me interrupt to you, but this point is very good because you are talking about how people say the market move, and do you see and do you know people that have some more rational vision about that and put some money on cryptocurrency for protect their money, because we have some floating influences on the real money and the real capital, and you have some more protection in crypto. Did you see? I personally feel yes. I think everyone should have what I call is Good question. By the way. schmuck insurance. We are in a technology that's new and upcoming and going to revolutionize the way we transact. So I personally think you should have some sort of schmuck insurance in this space. I wouldn't suggest putting a lot of money, because this is where a lot of people lose a lot of money because they put a lot of money. And the reason why is because this market is open 24/7, constantly open. Okay, it's an organism that doesn't sleep. So imagine if you put almost everything that you have, okay, what you can't afford to lose, and watching the market fluctuate 20, 30, 40, 60%. How does that make you feel? You start to, feel horribly about your investment. You start to think that you're making the wrong decision. So you start to think, I could have bought X, Y, and Z. Then your emotions get in the way of your investment. And then you start to sell because you start to think, maybe I can save a little bit of money and sell now.
and then later find out that the coin starts to, skyrocket, and then damn yourself for making a poor decision and getting back into the market while it's high, and then it starts to go back down again, and then you lose it, and then you say, I'm done with this. So personally, what I think you should invest what you can afford to lose. Not because you're going to lose it, because it detaches your emotions. Yeah. Okay. The total emotional element just gets detached from it, and so you can stomach the volatility. You can watch it go up and down and not worry about it. If you put 10 grand today and it goes to 5,000 within a month or 5 months, and then 10 years later it goes to 50 grand, so be it. It'll be easier to stomach the volatility. And then once you get over and break through a cycle when you're at the high point, then it'll be a lot easier to stomach those volatilities. Yeah. What I think is that right now, actually, there's a huge volatility in crypto. So it's hard to get your fiat money, the one that you use to have your regular inflation. Hedge protection is not in available. Crypto, it's like I have fiat money and I want to put some in crypto to have hedging on that. It's kind of Dangerous thing. No? yeah, But but let me say, Yeah. like for me, like maybe Bruno, I don't know, I have more than 95% of my assets in crypto I do. because I do believe. What? Yeah. For me, it's more than 99%. More than 95% of my assets in crypto. Yeah. Just because I do believe. Os caras estão what I'm falando trying. aqui que eles têm 90% ou 99. mais. O Yeah, I Bahia é have 99. 95 pra mim. 95, 99% Pra mim, eu do acho que é capital tudo do junto. investido dos caras em cripto. Yeah. É. E eu, So, but that's different for us because we do know what we are doing. sim, mas veja, eu sou um cara que eu invisto em bolsa há mais de 5 anos. Mas, E quando eu falo para as pessoas que eu tenho 50% do meu capital na bolsa, as pessoas já ficam com o cabelo em pé. Se vocês falarem que tá com 90%, 99. 99%, tipo, a sua... Já tive menos, mas agora no momento. Não, porque 99% é você tá ter... falando da foto agora, né? 99% é você ter o teu capital inteiro, exceto o que você gasta no dia a dia. Não, mais ou menos isso. Tem um pouquinho de investimento tradicional lá, mas quando a gente põe o valor, né, o volume está muito maior em cripto por dois motivos para mim. Primeiro que cripto é indexado em dólar e não em real, né, então meu investimento está em dólar. É qualquer coisa investida em dólar. Em dólar ultimamente. está melhor do que real. Can I add something? Yeah. Okay, so I would like to explain something. So think of your house. Think of all the electricity, all the wiring in your house as your energy grid. Okay? Think of your toaster that's plugged into your house, your refrigerator, your coffee maker, everything that's plugged into your electrical grid. So when you plug a toaster to your electrical grid and you turn it on, you're using energy to use this toaster. So I want you to think of cryptocurrencies in that way. So when you operate on these networks, okay, and remember, these networks are hack-proof internets, right? When you stamp something on the internet, it's there for life. So when you stamp something, it's a transaction of value. And when you stamp something, it costs money, no more than, or no different than, your toaster costs money to operate when you turn it on to toast whatever, right? So think about that for a second. So think of the energy grid, and whenever you want to stamp something on a network, you stamp it, boom, it's going to cost me whatever, however many cents or dollars, whatever it is, whatever the value is, right? So you stamp it on a network, it's costing you money. So because it's costing you money, what are you doing? You're basically saying, okay, well, I want to stamp this deed of my house on the network. It's going to cost me, let's just say $10, for example, right? On Bitcoin, for instance, or $26 or whatever it may cost. Right. So what I would do is basically I would go to the open market because I want to stamp this deed. I want to make sure it's hack proof. I want to make sure it's stamped on this network where, it's tamper proof. So what am I going to do? I'm going to go to the open market. I'm going to go to an exchange like Clever Exchange, for example, and then I'm going to buy some coin. Okay. And then when I send this transaction of value across the network, it's going to cost a fee. So I'm going to use this fee that I just purchased. So whether I purchase this coin as an investment vehicle or I'm basically purchasing it for energy, so I can stamp this information on this network. So I'm going to buy some Bitcoin and I'm going to stamp this transaction of value. So when I bought this, at this moment, I needed to stamp something. So whatever the value of that Bitcoin there was, I'm going to buy it. So whether it's $26, whether the price of the coin is, $62,000, $30,000, it doesn't matter because I just need $26 worth. Okay, so I'm going to buy $26 worth of this coin just so I can stamp this transaction of value on the network. And so you have to understand that these are energy grids and that
utilities will drive the price. So guys like me, so imagine if you had a restaurant with 1 million toasters. Everyone's turning on the toaster. It requires all this energy. What are this restaurant doing? They're going to go out and they're going to buy all these tokens, just so they can satisfy these transactions, right? So the utility is what keeps the price maintained at a certain level. And then when you start hearing about Bitcoin, usually is because everyone around you is making money, and then everyone's getting greedy, people are getting in, and it drives the price higher. And it tends to end up stabilizing and or at least correcting back to the level that everyone's really using it for, right? So if I'm going to buy 5 Bitcoins, so I turn on 10 toasters or what have you. You know what I'm saying? The mathematics is not 100% correct. It's just an idea, just so you have a general concept of what this stuff is. So the utility is going to drive the price. So if guys like me are going to constantly plug things into our home and use this energy, we're going to constantly buy these coins so that way we can stamp these transactions on the network. So these stamps on the network will maintain a certain stable price for these coins. Yeah. Very The good. more toasters, Yeah. the more ovens, more refrigerators, whatever on this energy grid that requires more energy. So people hence are going to buy more coin. So imagine if more people started to use this, then you're going to have 1 million toasters, okay, or 1 million use cases. The healthcare is going to use it. The public administration is going to use it. Banking systems going to use it. When everyone's on board, we're going to be forced to buy this coin. Whether we're using it as an investment vehicle or not, we're going to be forced to buy it. Yeah. So that's going to keep the coin maintained at a certain level. And You mean more use cases, more stability. for the exactly. coin. So if Exactly. price is driven currently right now by sentiment, if you're buying it because you think it's going to go even higher, well then, okay, that's okay. But, true utility is what really holds Yeah. the price. Yeah, True that's- utility. that's- That's this the is Also, point. ma- utility is why I kept my assets on crypto, not to make hedging, not as you said. So back into your original questions, is it worth to get fiat money and make hedging with crypto? If you don't know what you're doing, probably not. But what I'm believing is the utility case of crypto. So on long-term gains, I think that the idea is that crypto is gonna give me the more results in the long term. Yeah. So the assets that I need for now, I have in fiat, but most of my investments are on what I believe in. So that's why I have more of my assets in crypto, because I know where I can get it, where it can get it. And when Sam says, "Oh, get emotional attached to your investments, so just invest in crypto what you afford to lose," that's where I start with in 2016, 2000, I don't know. But everybody starts like that. Invest Yeah. what is Everyone. what Everyone. you Yeah. afford to lose, because it's too volatile. Yep. So you don't know where it's gonna head, down or up now. So if you need the money now, you need to sell. Doesn't matter if it's high or low. You're Right. gonna So need don't to sell. invest what you can afford to lose, right? Yeah, that's Especially- why. That's the Exactly. point. But right now, Not I be know. emotional. So I have my assets that I can live with That's the point. on fiat, and the investments that I know where it's heading on crypto, just because I can manage that, and the timing that I can exit when I want to exit from that, if I want to, not what I want, because I believe the future of crypto and the applications that we can use. So go back to the use case. Yeah. More use case we have, more crypto we're gonna use. More and stable. more That point's available. very good. More stable too. More Eh, stable too. of course. And I will translate some people that are hearing. O que o Sen trouxe aqui como exemplo pra gente é que quanto mais pessoas utilizam a cripto, mais estável tende a ser o preço. Por quê? Você tem alto nível de demanda e tem alto nível de oferta. Então, a variação de preço tende a ser menor. Quando você tem poucas pessoas operando sobre um ativo, e aí não importa se é cripto ou ações, etc. Se você tem poucas pessoas, a variação dentro desse grupo tende a ser Só maior tem um e aumenta a detalhe, a questão de ser volatilidade. cripto ou não. É o circuit breaker. Na bolsa tá um ativo É lá que não tem muita exato. Na uma bolsa você tem a volatilidade proteção grande e tal. do circuit corta o breaker. ativo. Exato. Na cripto, 24%, 24/7 that we're talking about. E você tem uma volatilidade maior, você tem um risco maior, né? Não, é- Exato. É. Mas Não tirando... stop.
It's non-stop. Tirando esse ponto de ser 24/7 No circuit break. e você não ter circuit breaker, é muito semelhante à volatilidade das small caps na bolsa, por exemplo, que são poucas pessoas investindo e que qualquer variação leva a uma volatilidade muito maior, né? E é onde são os maiores ganhos também. Onde tem os maiores Onde tem o ganhos. maior risco. Exato, onde tem o maior risco. Exatamente. Maior risco, maior ganho. Sempre foi assim. Eu quero trazer 2 pontos aqui pra gente encaminhar aqui pros finalmente. Primeiro que, cara, a gente não tá fazendo isso aqui ao vivo, a gente divulgou pra poucas pessoas o link, a gente tem uma pergunta no chat, cara. Caramba, sério? Temos uma pergunta no chat que eu quero fazer pra vocês aqui, e aí depois eu quero fazer uma outra pergunta sobre o mercado. Mas o que a pessoa perguntou aqui, eu não sei exatamente o nome, mas... Não, é o Francis G. Santos. Ele quer saber o seguinte: pode chegar um momento em que não vai ser vantajoso mais minerar pelos limites pelos limites por bloco? Interessante. Acho que é mais a tua cara, Sobreira, manda aí. Okay, just to keep everyone Yeah, a part of what we're talking our- about, yeah. we have a live question. Responde em inglês e depois traduz, por favor. I have a live question asking, are we getting a point someday where there's no advantage in miner crypto? For example, I get 2 Bitcoins for a block and I spent like 10 Bitcoins to produce that block. Then we go back to the original way of crypto is managed, like the price and the offer. If you have less produced crypto, you're not going to sell for under the price that you spent to mine on that coin. So if you spent like $10,000 to make 0.1 Bitcoin, you're not going to sell that Bitcoin for less than that. So answering your question, I don't think that it's never going to happen. For sure, you're going to have liquidity. So you have miner the double of that, few blocks before. So you're going to have a lot of Bitcoins from the previous block that you can sell to afford that. But after that Bitcoin is gone, to pay your bills, to pay your debits, you're going to need to sell higher than you were selling before, just to cap even what you spent to produce that block and to gain the Bitcoin. So probably not. Probably if you cap the same maximum Bitcoin max supply, the price will never stop To grow. Just Raise. because you need to pay your bills, so you need to mine that. We need more Bitcoins. Need more dollars to pay your bills. Então, explicando em português. Oh, Yep, do you and wanna talk I about agree it? with what he said. And just to touch base on that, you have to understand what mining is. Okay, so when you're mining, you're validating a network. You're basically saying, okay, well, this transaction is validated. I'm going to stamp it next, right? And for doing that, you receive a reward, okay, from the network itself. So you receive what they call as a block reward. After a certain amount of years, when Bitcoin's fully, after I think it's about approximately 100, 120 years, when we're going to fully mine, the full 21 million Bitcoins, and if we even get to 21 million, okay, at that point, when you fully mined everything, the miners still have an important role in this ecosystem, because their job is to what? Is to validate the transactions. So then the miners are not going to receive a reward for mining, they're going to receive a fee. Okay, so it's like, hey, I'm going to validate this network, this transaction. I'm going to make sure it's legit. Okay, I'm going to stamp it. There it is, and I'm going to receive a fee for doing that. So the miners are always going to be here. They're here to stay, and then eventually they're probably going to be called validators. Okay, so yeah, just to touch on that, miners are here to stay. When you mine all 21 million Bitcoins, we've mined 18.5, I'm rounding here, 18.5 million past 10 years or so, and it's going to take us nearly 100, 120 years to mine the remainder of 2.5 million Bitcoins. And the miners will become validators. So yeah, so it's important that, they will be... We earn fees. Right, in fees, Yeah. correct, exactly. You are earning fees not for mining, but for validation. For mining. Yeah. For mining. Because mining is the process of validate transactions. Every block that you put in, like every transaction have that you to put in, validate, you yeah. send fees, yeah. and that fees goes to the miner. Explique isso em português a partir de agora, por favor. Okay. Desde Esse é o que você good falou point. antes. Esse é good Esse é um point. ponto importante. Só explicando aí a pergunta de será que chegaremos a um ponto onde a mineração não vai valer a pena? Se eu gasto
10 mil dólares para produzir um Bitcoin. Eu não vou vender por menos do que isso, porque eu preciso pagar as contas. Então eu vou vender por mais. Provavelmente naquele momento que eu minerei, pode até acontecer do preço cair abaixo dos 10 mil dólares para minerar um Bitcoin, né? Porque existe a liquidez no mercado atual. Então você minerou blocos antes que custavam 5 mil dólares. E aí você vai vender por 5 mil dólares para poder pagar suas contas. Mas quando aquela média de Bitcoins acabarem, você vai vender só pelo preço de custo, ou mais, para poder ganhar alguma coisa também. Então a pergunta é se vai chegar a um ponto onde a mineração não vale a pena, acredito que não, porque os preços vão ter que subir para poder valer a pena minerar. Realmente não vai ter mineração. E aí a técnica em si, né, a questão técnica em si, chega a um ponto onde não há mais mineração, né, não há mais geração de novos bitcoins, na verdade. A mineração continua existindo, como o Sam colocou, né, a mineração sempre vai existir. Para validar as transações. Para validar as transações, mas... O mecanismo técnico, pelo que vocês estão falando, é o mesmo. De descobrir novos bitcoins e de validar as transações. É a mesma. Atualmente, a cada novo bloco, você produz novos bitcoins. Mas chega a um ponto onde o halving lá vai chegar a zero. E aí não há mais produção de novos bitcoins. Mas aí tem as fees. O que os miners vão ganhar, os mineradores vão ganhar, são as fees das transações. Então, quando eu envio um bitcoin para o Bruno, eu pago lá 0.0001 bitcoin. E aí esse 0.0001 Bitcoin vai para quem minerou o bloco, a mais as fees, mais as novas coins geradas atualmente. Quando essas novas coins chegarem a zero, não tiver mais coins novas para gerar, ele só vai receber as fees. E aí esse 0.0001 vai ter que ser suficiente para poder pagar o custo de mineração. Ou seja, a tendência é que o preço a tendência suba. É de alta infinita, que eu tenho um auge aí, tem um meme. Muito bem, muito bem. Infinita, Muito bom. Eu vou fazer... Sendo que dentro é isso que as pessoas às vezes não entendem. Dentro dessa alta infinita tem altos e baixos. Lógico. Ele baixa e depois sobe de novo. Mas a tendência máxima é a tendência a longo prazo é subir. Vou fazer a última pergunta. O menor preço de cada ano sempre é maior do que o ano anterior. Sim. Sempre. Pela análise técnica do próprio gráfico, é sempre de tendência de alto, né? Assim, se você acredita num negócio que vai perdurar, ele só tem como perdurar se o custo de mineração ou se o valor agregado àquela moeda de no valor da venda seja maior do que o custo de mineração. Não vale a pena. E aí, se você acredita nisso, que esse vai durar muitos anos, o valor é a tendência que seja sempre em alta. Se vai acontecer, só vamos saber se o Bitcoin durar durante todo esse tempo. Exato. Muito bom. Vou fazer a última pergunta aqui para os três. E aí depois eu tenho uma surpresa para o Sam. Beleza? Que a gente vai inaugurar aqui no podcast. Here's a surprise for you. Yeah, I have a surprise for you. Yeah. Thank you. So, a última pergunta, the last one question that Take care with the surprise. Yeah, take care. Yeah. The last one question, a última pergunta que eu vou fazer para cada um dos três é o que vocês veem como o futuro da cripto e qual o impacto disso das restrições atuais da China? E aí quero uma resposta rápida de cada um dos três, tá? Começando do baiano. The last one question is how can you say about the future of the cryptocurrency and the impact of the recent Chinese restriction? I will ask everyone about that, okay? So, baiano, você. So, Chinese restrictions. Chinese ban for the... Pode falar em português, que a maioria é português. Depois a gente traduz pro Sam. Sim, eu tava falando o seguinte, que a China baniu o cripto, mas a China baniu o cripto pela 45ª vez, né? Então, assim, eu não sei até onde esse banimento aí é sério. Vocês estão queimando a largada da surpresa, pô. A surpresa era essa caipirinha aí, pô. Mas... this is the surprise. This is the surprise. I will take a picture. Yeah. Uh-oh. Yeah. So, welcome to the Brasilia Caipirinha. Thanks for having me. Yeah? This is good, Sam? I love it. It Yeah? tastes delicious. Like it? This is... Yeah. Do you like it? Can What make can I you refer drunk, to you know? this as? What do you call this? Caipirinha. Caipirinha. With our accent. Caipirinha. Yeah. Caipirinha? Caipirinha. Repeat. Repete pro nosso Say it Caipirinha. one more time. Caipirinha. Caipirinha? Yeah. Yeah. This is lemon, sugar and alcohol. Cachaça. Cachaça. E pioca. Can I ask you a question? Yeah, Will for I sure. remember tomorrow? Or today? Tomorrow?
Yeah, take it easy. Take it easy. Happily, yeah. With one, you can remember about everything. Two or more, I can grant for you. So perhaps as I drink it slowly and remove the straw. Here's to blockchain. Yeah, Yeah, cheers. to blockchain. To revolutionizing the way we transact. Yeah, very good. Continue aí, Baiano. Eu estava comentando em relação a essa questão do banimento da China. A China está banindo a cripto pela 45ª vez, sei lá, não sei, não tô contando. Mas Porque é bizarro, né? Porque todo ano ela bane a cripto, todo quem ano. começou com... Uma certa época, né? Sempre no mesmo período. Essa é a notícia. Caralho, velho, esqueci o nome. É a cachaça. As figurinhas pra fotografar e pagar, velho. Os QR Code. Quem começou com o QR Code, caralho, foi a China. Com toda essa revolução financeira lá, os caras vão lá e proíbem cripto. Por motivos extremamente políticos, não tecnológicos, né? Eles é um país que tem um regime fechado, né, no sentido Facebook, eles têm o Facebook deles, eles têm o Instagram deles, iChat. É tudo deles, né, não tem nada fora. Acho que com cripto não seria diferente, eles querem a cripto deles, acho né? Que WeChat é WeChat. O que eles querem WeChat. é o WeChat. Eles querem a cripto deles, né? Eles vão trabalhar em cima da cripto deles e não vão querer a cripto do mundo. Cripto estatal. Cripto estatal deles. Né? Acho que vai muito nesse sentido, né? Mas esse lance do banimento aí é uma coisa que, pra gente que está no mercado cripto, não é nenhuma novidade. Assim. Não é a primeira vez que a China sai com um anúncio de banimento de cripto. É meio brincando, né? 45ª, mas sei lá, pelo menos a 5ª vez, de fato, que ela bane cripto. Tipo, que sai uma notícia exatamente idêntica a essa. Na tua opinião, é mais do mesmo? A minha opinião é mais do mesmo. Porque o cripto, ela não tem como ela banir a cripto, né? Porque as pessoas executam cripto. Não tem como nenhum governo proibir a cripto. Né? Infelizmente não está na mão deles, está na nossa mão. Né? Show. Na mão de todos nós, né? Não na mão deles. Eles não têm como banir, eles podem banir de N forma, mas eles não tem como impedir. A pessoa vai lá, consegue interagir com o blockchain, né? Como o Sandy falou aqui, é a internet não hackeável, né? Então a pessoa consegue lá interagir e passar cripto de um para outro em modo peer-to-peer, né? Ou carteira para carteira, né? Então não tem como banir isso, não tem como impedir isso de acontecer. Sobreira. Então, Futuro Aí futuro, mas vou deixar para sobre isso. futuro? e a China. Eu não falei do futuro, né? Mas vou deixar para sobre. Não, vou deixar para sofrer. Deixa para sobre. Não, basicamente, com relação à China, acredito ser somente FUD. Tipo, eu quero desvalorizar o que existe hoje para poder comprar mais barato. Basicamente é isso. Eu quero ter mais disso. Você acha que o governo da China compra cripto? Oh, não tenha dúvida. Qual governo não compra? Agora você me pegou, você me fez pensar agora. Todos eles têm cripto, todos eles têm Bitcoin. Podem não falar, mas tem. Realmente, se eu pensar no poder de uma nação e de proteção, não faria nenhum sentido não ter cripto, né? Exatamente. E aí vamos arranjar uma forma de desvalorizar isso para poder ter mais disso e aí depois a gente autoriza e aí pronto. E aí pronto, né? Então a ideia seria basicamente essa, acredito eu. Qual foi a pergunta do futuro? O futuro da cripto. Futuro da cripto, pô, já comentei aqui, né? Que é onde, assim... É meio bizarro perguntar isso pra vocês. Os caras acabaram de falar que tem 90% do patrimônio em cripto. O que a gente está esperando é que realmente o futuro seja em cripto, né? Os use cases que existem hoje, os use cases que nós estamos trazendo com a Clever. Aí tem mais, se você quiser mais uns 10 capítulos, a gente traz um para cada um. É bem por aí. A gente não tem hoje mão de obra para trazer isso, digamos assim. A gente tem o dinheiro para trazer isso, não tem mão de obra para trazer isso, porque realmente o mercado é um negócio completamente novo. Não, e ele falou já que teve um episódio sobre, que a gente participou também, sobre o mercado de TI. Quão difícil é contratar TI gente. já é difícil de contratar. Para blockchain... Episódio 01, quem quiser ouvir, vai lá no feed, tá lá. Mercado de TI. TI já é um negócio que tá escasso. Então, vem escasso, mano, e encaixa bacana com blockchain aí. Mas isso aí já tá escasso. E focando em blockchain, que é um negócio... então, meu Deus. E vamos treinar o cara em blockchain. Você não consegue treinar o cara em um mês em blockchain. Eu vejo, porque eu tenho 20 anos de TI.
eu trabalho com arquitetura e é o que eu sempre falo. O arquiteto ele tem que conhecer um pouquinho de tudo para poder dar pitaco em qualquer coisa. Então o cara não é especialista em nada, mas ele conhece um pouquinho de tudo. Eu não conhecia blockchain. Eu tô aprendendo com vocês aqui. Então, cara, é extremamente difícil você encontrar isso no mercado, porque é muito específico, né, cara? É muito específico. E aí, assim, a gente tá com... Tem E ideias requer aí. uma A gente tem ideias especialização. para 10 né? anos aí. A gente tem ideia mais para 10 anos de produção. É o que a gente está querendo fazer. Mas não vai ser de hoje para amanhã. Em 10 anos a gente tem essas ideias para evoluir. E aí o futuro da cripto daqui a 10 anos a gente apresenta aí talvez um leque bem maior do use case que a gente tem hoje e crescimento de alta infinita de novo aí, né, Baiano? Alta infinita, né? Muito bom. Sam, Yes. you Hi. guy. I'm asking this guy about two things, and I really like to hear about it. About the future of the cryptocurrency, what you think about it, and more specific for what we are living today, what you think about the China restrictions about cryptocurrency that we are experimenting today. So, what are you seeing about the future and what you think so about the China restrictions? Is this a problem for you or not? But not necessarily in that order. You can say first, Understood. yeah, about the China and then And about I'm the glad you future. brought it up. Because, China, Beijing, China has banned Bitcoin, I think, nearly 18 times. Okay? Yeah. I'm wrong because I said it here in Portuguese 45 times. Yeah. Yeah, So it's about I was 18 wrong. times Sorry. that they- Sorry, guys. That they banned Bitcoin, and I How personally think how it's many because times? How many? 18. And I personally think that they're creating FUD. And for those of you who don't know what FUD means, it's an acronym for fear, uncertainty, and doubt. Trying to manipulate the market, because obviously these markets are driven by emotions, and that's what they do. And but here, so let's get back to what I think where Bitcoin's going to be, right? And the future of the blockchain world. If you understand what this thing is, you will have, the answer for this question. Because remember, these things are, think of them like time machines where you can stamp something on it and they're there for life. Think of the value there. Think of, if I'm able to register, I broke my leg several years ago. If I'm able to register my x-ray on the healthcare blockchain, you can call it healthcare blockchain, whatever you want, clever blockchain that may have an app for that, who knows, right? So Man, imagine if I'm able. I really believe you really like blockchain. I love it. It's the future. So imagine if I walked into a doctor's office. Hey, doc, yes, do you have your CD? CD? What are you talking about? No, here. And you scan, you provide him with some sort of identity from your wallet and to give him permission to access your healthcare records, where everything that you've ever On interacted blockchain. with your doctors, your physician, is recorded on a blockchain. Okay? Privacy. Right, where you don't need to depend on an intermediary of trust, where you eliminate the middleman, where I can literally stamp my own records on the blockchain, and then I can share it with my doctor and so forth. Just think about the value there. Think about that for a second. You don't need a filing system with all your files, right? Because we can record it right on the blockchain. Right? Think of the value there. What's the value there? So ask yourself this. What's the value if you were to have a record system that can't be altered forever? Ever. Once something is stamped, it's there for life. Hacked proof. Hack-proof. Hack-proof internet is what it is. So if you did, let's just say you stamped something and you made a mistake, you can't alter it. All you can do is create another stamp referencing the previous one. So think of the value there. So let me ask you this. Rather than you wanting to know my value, let me ask you, what is the value of having a hack-proof internet where you can record a transaction and it's there for life and it's held accountable? You really choose the right guy to talk about Yeah. blockchain. Yeah, Sure. You really choose the right guy. Yeah, for sure. Yeah, Sam. Yes. Now I want to know what you think about this is in your
drink? This is really tasty. I'm a quarter of a way through. I'm afraid to finish it, honestly. I'm going to maybe ask a few of these guys here to take a sip, maybe celebrate. Do you know the name of the drink? One more time, please. No, now I want to know that you learn about it. What the name of this drink? Caipirinha. Caipirinha. Wait, Caipirinha. caipirinha. Isso. Caipirinha. Isso. Yeah, nice. Caipirinha. Isso. Yeah, Isso. nice. Caipirinha. Caipirinha. You already No, know outra. isso. Caipirinha. That nice for you? Salute. Yeah. Salud. Salute. Cara, que episódio fenomenal, hein? Primeiro episódio internacional aqui International. do International Episode with special guests. Special guests, and thank you very much, man. You really contribute to evangelize. This is existing, Yeah. in English. Evangelize. Yeah. You really contribute to evangelize about cryptocurrency and the blockchain technology here in Brazil, and it's a real pleasure to hear you here in the podcast talking about this technology with some enthusiasm. You are really man that like the technology. Thank you very much for your presence, You're welcome, and thank you for having me. and I'm proud that you like the caipirinha. Thank you Cheers. very much, man. And You're welcome. when you are here, we are invited to be my guest here in another podcast, another table. Another Thank you. international International podcast. For I sure. feel honored. Thank you. Thank you, man. You're welcome. Baiano, Muito obrigado mais uma vez. de novo, cara. Você Estão todas aqui, né? eu não tenho mais nem como me despedir de você, cara. Você é o cara. Até já. Até já. Até já. Até o próximo, né, cara? Open Banking é o próximo? Open Bank aí, eu acho que é um bom É, tema. Eu é. acho. Open Bank e Crypto. Eu acho que esses dois juntos dá Vai dar liga. bom, hein? Vai dar Vai dar liga. bom, vai dar um- CryptoBank, Crypto Banking. É isso. A gente tá alinhado sem estar alinhado. A gente tem essa frase lá, né? Sobre ela já cantou. Cara, mas é uma exatamente coisa isso. que. Um testemunho CryptoBanking. pessoal aqui que eu acho. Que eu tô achando fantástico aqui. A gente tá chegando aqui no 8º episódio gravado já desse podcast. Que eu comecei assim, cara, sem pretensão nenhuma de trazer o pessoal que eu conhecia pra trocar ideia e tal. A conexão dos assuntos, cara, é fantástico. É fantástico. Então, trazer aqui vocês falar de cripto, já emendamos o assunto de Open Banking, que é uma outra pauta de um outro parceiro que eu conheço, que vai dar um episódio fantástico. Então, essa sinergia, essa troca e esse conhecimento que, cara, eu pessoalmente tenho e aprendo com vocês e que a gente leva pra fora, cara, é fenomenal. Isso é foda demais. Isso não tem preço, né, cara? Não tem. Eu também eu digo que eu sinto mesmo, né? O sentimento é o mesmo. A gente vai conectando, então tem a ver. Teve um episódio também sobre o mercado de TI. Acho que tem tudo a ver, a gente falou hoje aqui. Sim. As coisas são pontinhos que vão se ligando. No né? fundo, No a gente final, está falando de transformação digital, fundo, que faz tudo uma exato, coisa, é faz isso. parte de uma coisa só, de uma né, coisa cara? só. A gente está falando de Isso transformação digital, a gente está falando de mercado de TI, está falando do nosso mercado, tecnologia. tô falando de financeiro, Exato. que chama cripto, e isso E aí isso vai. é mágico, né, cara? Isso é muito bom. Sobreira, cara, Thank you very much for having me, Jude. pode falar em... Eu acho em que eu tomei muita cerveja já. Sobreira já não sabe mais se ele fala em português, se em inglês. Você pode falar em fortalezense mesmo. ele às vezes Pô, esquece. macho, pera aí. Não, muito obrigado aí mais uma vez, né? E sempre que precisar e abrir novos horizontes aí, a gente tem sempre novas ideias aí vindo na É Clever. verdade. A gente não para de ter ideias lá, sempre tentando evoluir o máximo aí, trazer o nosso máximo. E obrigado novamente aí, cara. Pô, obrigado a vocês. Acho que nesses 3 episódios que a gente fez aqui sobre cripto, acho que a gente conseguiu trazer um conteúdo que, cara, sinceramente eu não vejo em lugar nenhum sobre o assunto, sabe? Sobre os pontos específicos, passamos por introdução,
falamos sobre implementação técnica, falamos sobre mercado. Eu acho que isso é um conteúdo super valioso, cara. Isso é uma coisa que a gente não encontra em lugar nenhum. E não acaba aqui, né? Eu acho que tem desdobramentos que a Clever tem que participar com a gente, como falar de Open Banking, falar de assuntos correlatos com isso, e que, cara, vocês são nossos parceiros, são nossos patrocinadores, vocês estão aqui com as portas sempre abertas e trazer uns caras fenomenais como esses caras aqui para experimentar caipirinha com a gente, né, cara? Sensacional, muito bom. Obrigado novamente. Sam, thank you again, man. Final words. Thank you. And the last words for the people that are listening us. So first of all, thank you for the caipirinha. Right? Yeah, Did right. you really like Perfect. it? I like it. Perfect. I'm afraid to finish it, but it's delicious. Thanks for having me. I'm proud to be part of the Clever ecosystem. I think Clever is one of those cryptocurrencies that's solving problems for everyday use. I think we're still early. We're in our infancy state. And chances are, if you don't know anything about crypto, that's how early we are. So think about that for a second. If you don't know much about this, and almost everybody and their mother's talking about it, we're still early, right? So whether using it for an investment vehicle or a utility, I think we still have room for growth. Eventually where we're all going to eventually operate on some sort of, hack-proof internet. So understand that crypto is a hack-proof internet, and that the currency, the money, is just the first application. Okay, that's what I want to end it with. So thank you for having me again. Cheers. Cheers to living as long as you like and having all you like as long as you live. Thank you very much, Sam. You are very welcome here. Whatever you want, man. Thank you. Quem tá ouvindo a gente aqui, muito obrigado novamente pela audiência, por ter tido junto comigo aqui essa aula sobre cripto, sobre mercado, sobre todos esses assuntos de blockchain que são extremamente relevantes hoje. Se você está vendo a gente aí no YouTube, dá um like, faz um comentário, se inscreva aí no canal. Se você está ouvindo a gente aí nas plataformas, se inscreva também. A gente tem conteúdo toda semana, super relevante sobre transformação digital, tecnologia, e aqui é PPT não compila, né, Baiano? É isso, não compila. Aqui é na prática o negócio, né? Não tem PPT aqui com firulinha, com transição, slide que muda de ângulo e tal. Tanto que a gente bate o papo com... Depois de... Cara, você tomou quase 2 litros de cerveja aí falando disso. Né? Pode. Você vê que é na prática mesmo. É na prática mesmo. Não é conversa pra boi dormir. Aqui é na prática mesmo, então... No próximo episódio a gente vai fazer a compilação ao vivo aqui. Verdade, hein? Vamos botar o código na tela aqui e vamos fazer na prática. Então... Dá um like aí na gente, siga o canal, que aqui a gente trata transformação digital e tecnologia na prática. Obrigado novamente para os nossos parceiros da Clever. Sam, thank you very much again, man. And You're welcome. obrigado, galera. Thank you very much. The first international episode. Thank you. See ya, guys. See ya. Bye. Bye-bye. Thank you.